bacana. E é uma alegria de ter aqui, né? Porque, enfim, está com um trabalho muito bacana de fotografia de viagens, fotografia de paisagens. Então, a ideia é que a gente explore bastante esse teu lado, né, hoje. E também, quem tiver pergunta, a gente pode mandar nos comentários, pode mandar que a gente vai estar lendo. Se eu pular alguma pergunta, comentem de novo, porque às vezes eu não consigo, né, acompanhar tão bem. Mas vale a pena vocês explorarem bastante a Michelle. Eu tenho certeza que hoje vai ser uma aula de fotografia com vários insights legais que vocês vão poder pegar e vocês vão poder extrair, né, para a rotina de vocês. Então aproveitem. E quem não conhece, depois da live, vejam o perfil da Michelle, que ela posta lá as fotos. Tem várias fotos incríveis para vocês verem. E, Michelle, olha, para a gente começar assim, realmente bem do começo. Como é que começou o teu interesse pela fotografia? Como foi esse início? Bom, eu sempre gostei muito de fotografia, né? Então, com o celular a gente já consegue fazer muita coisa legal, né? E aí foi aumentando mais ainda o interesse a partir do momento que eu comecei também a pedalar, né? E aí a gente sempre, né, interagindo com colegas, amigos, natureza, né? E sempre paisagens lindas, coisas diferentes. Então, cada vez. Aí você começa até a ser taxado lá no grupo, né? Ah, chama a Michelle, que ela tira foto. Ah, a Michelle gosta de foto e tal. E aí foi. Eu sempre gostei de postar as fotografias no meu Instagram. Tanto que eu tenho muitas fotos, tanto de viagens como do próprio esporte, né? Quando a gente está pedalando. E aí eu acho sempre tem uma coisa diferente para a gente ver, para a gente sentir, fotografar. Bacana. Então, o teu interesse pela fotografia começou pedalando, assim, no ciclismo, pedalando, começou por conta disso. Sim, E até aumentou. Eu já gostava bastante, né? E aí, com o ciclismo, esse hobby acabou mesmo que aflorando mais ainda. Tanto que antes, quando eu não pedalava, há uns 10 anos atrás, eu já tinha comprado uma câmera na época. Fui fazer uma viagem, aí eu comprei essa câmera e aí acabou que minha filha usou mais do que eu, né? Ela tinha mais paciência na época de aprender e tal. E aí, depois disso, que veio aflorar mais ainda, né? Quando eu comecei a pedalar, aí que veio o interesse de aprender mais. muito bacana, Michele. Eu acho muito legal assim do teu perfil. Eu falo também bastante do teu perfil, da Cláudia e da Kiss, porque assim, enfim, vocês são amigas, né? Vocês pedalam juntos e assim, parece que quando a gente vê o perfil de vocês, dá vontade de viajar, dá vontade de explorar novos lugares, porque vocês vão para cada lugar interessante e é legal que tu documentas, tu fotografa. E assim, eu queria que tu contasse mais pro pessoal sobre essa relação de fotografia e ciclismo, tipo assim, dá para fotografar, o que que a pessoa pode levar, o que que não pode, de repente ter uma câmera, sei lá, ter uma câmera DSLR grandona, vai caber no passeio, dá para levar, então o que que tu levas assim? Fala pra gente, tipo, primeiro se tem que ser celular ou se dá para levar câmera, porque assim, eu fico imaginando que vocês vão para lugares incríveis, então o que vocês conseguem levar Sim, para sim. fotografar? É, a gente faz um planejamento. Se a gente for só pedalar, né? Normalmente a gente leva o celular, porque tem as quedas, né? Tem, às vezes você quer correr. E aí teve até esses dias, eu já levei a câmera uma vez no pedal, né? A câmera fotográfica mesmo. E agora a gente fez uma viagem para Alter do Chão. E aí a gente ficou, eu e a Cláudia conversando, vamos ou não vamos levar a câmera, né? Porque tem aquela história, a câmera ela é mais pesada, tem o risco de você cair e É cara, poder, né? né? É cara. E aí a Cláudia pegou e a Cláudia é mais corajosa que eu, ela decidiu levar a câmera. Aí o que ela preparou, ela tem uma bolsa de guidão que protege bem, né? E aí tem o peso também, né? Aí quanto mais peso você carrega na bike,
mais demorado, né? Mais difícil vai ser para pedalar, porque a bike vai ficar mais pesada. Mas ela levou dessa última viagem, né? E acho que ela pode até contar essa experiência em uma outra oportunidade, o que que ela achou. Mas eu tenho certeza que ela gostou bastante, porque ela parava bastante para trás para fotografar. Mas tem todo esse cuidado, né? Se for levar a câmera mesmo, tem que levar bem protegido. A gente andou uns 10 quilômetros dessa vez, que a água dava assim no joelho, sabe? Acima do joelho até. Então, corria o risco da bike até cair, teve quedas de colega dentro d'água e tal. Então, tem que ter esse planejamento, né? Saber para onde você vai e o risco, né, que tem de você ou cair ou molhar ou de chover, essas questões, né? Mas dá, em muitos pedais dá para a gente levar, tanto na mochila atrás também, dá para levar protegendo bem o equipamento, né? Eu acho que é interessante. Mas, como você já disse bem no início também, toda aventura, seja ela viagem, seja de bike, tem os momentos que você fotografa e tem os momentos que você também para e diz, não, dessa vez eu vou só olhar, porque, né, às vezes merece apreciar também. Não é só a fotografia, fotografar por si só, né? Tem todo um contexto lá, né? Às vezes é tão bonita a paisagem que você tira foto, mas aí você para um pouquinho também e aprecia aquele momento também, né? É Mas é muito, muito legal. muito bacana, Michele. E eu me deparei muito com isso nesse final de semana, né? Que eu fui no Combu e tudo mais, estava falando ainda agora. E realmente eu sempre vou com a câmera na mochila, vou muito animado para fotografar, né? Que eu amo, né, fotografar, eu amo estar tirando fotos. Mas assim, eu sempre levo os meus equipamentos e aí, tipo, dificilmente eu até tomo banho lá no Rio, porque quando eu tomo banho, depois eu volto molhado, depois é ruim de pegar a câmera, enfim, não é tão interessante. E só se eu levar outra mochila para levar uma toalha, eu posso pensar nisso depois, mas não é tão prático também. E aí, dessa vez, eu não levei câmera, não levei nada, mas eu não levei porque também a gente ia ficar até 3 da tarde, e aí, tipo, eu gosto de fotografar mais no fim da tarde, enfim, acabou que não levei. E aí eu percebi que eu acabei curtindo muito mais em relação a tomar banho, a ficar lá relaxado, a tomar banho de rio, dificilmente eu tomo. Então tem essa questão, né, de se tu tá com muito equipamento, equipamento E, pesado, às vezes tu não fica, tipo assim, tão à vontade para, pelo menos comigo, né? Porque, tipo, o equipamento vai ficar lá, e quem vai ficar olhando o equipamento quando tu vai tomar banho, enfim. Então todas essas questões. E aí eu fiquei até pensando é, em, 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 em equipamentos mais práticos, menores, tipo a G7X, não sei se já ouviste falar, aquela câmera compacta, tipo essas câmeras compactas aqui, mas tem uma que é a G7X daqui, que tem uma qualidade muito bacana, e ela é levinha, né? E aí eu pensei que numa possibilidade dessa de estar indo para os lugares que vai, enfim, tipo ciclismo, ou então fazer um passeio de canoa havaiana, né? Então levar equipamento mais leve, mais prático, que a gente consiga, né? Lucas, realmente tem isso, né? Porque às vezes quando você vai levar a câmera, não é só a câmera em si, você tem que proteger, né? Aí tem as lentes que você quer levar, né? Dependendo para onde você vai, você quer uma lente que seja mais objetiva, que alcance mais, né? Determinada distância, tem tudo isso. Tem o tempo, né? A gente fez uma trilha agora, numa viagem que a gente fez, eu e a Cláudia, e a trilha era 24 quilômetros. E Ah, levamos, não nós vou ter nos que eu muita aventura preparamos, agora. nós nos preparamos para fazer essa trilha. E então pensando o quê? Na câmera, né? Proteger a câmera, uma mochila que desse a câmera, duas lentes, que tivesse capa, né? E aí foram várias situações pensadas ali. E quando a gente começou a fazer a trilha, era 6h30 da manhã, 6h45, e já começou assim, cair neve, né? Cair neve e a gente morrendo de frio, Onde toda foi? encapada. É. Onde, onde E foi? aí
Foi agora lá na Patagônia, lá na Tá. Argentina. E aí tem toda essa situação, né? Então, o tempo todo foi caindo aquela neve fininha, estava muito frio. Então, manusear a câmera nesse momento, numa trilha dessa, também é mais difícil, né? Você para, você tira a luva, a sua mão já congela, já começa a congelar e você já tem que voltar a andar, porque senão é muito frio, né? E a Cláudia, nesse dia eu já estava com tanto frio, eu falei, eu não vou levar o tripé, que eu não vou dar conta. E a Cláudia levou, a Cláudia sempre é mais corajosa, ela levou o tripé. E aí ela deu conta lá de umas situações, armar o tripé e tal. E aí tinha outro problema, que era o tempo também, né? Então, caminhando rápido, indo, né? E paradas assim bem estratégicas, né? Tanto que a gente conseguiu voltar, né? Chegar já no retorno já era 7h30 da noite. Uma trilha bem difícil, assim, bem um pouco pesada no sentido assim, não é que a trilha em si é difícil, mas muita lama e tal. Então, até para você manusear a câmera numa situação dessa, também você tem que estar preparado. Por exemplo, se eu tiver que ir de novo, eu já sei as situações que eu posso me planejar para fazer essa trilha de uma forma até melhor. Porque há trilhas menores que você pode fazer com tripé, câmera e tudo. E aí você vai separando, né? As menores para levar câmera, as maiores você pode levar o celular, que hoje em dia a gente consegue fazer fotos belíssimas com celular também, né? Então, uma questão de saber, né, manusear e tudo, mas dá para encaixar as duas coisas aí. Michele, acho muito bacana, né, estar falando isso, porque realmente o planejamento é uma coisa que várias pessoas não fazem. Pensam que é É, só comprar uma câmera, cara e tudo mais, e ir fotografar e pronto, não né? é. E na verdade, se não tivesse planejamento, acaba que. Eu lembro que uma vez, olha, eu levei, deixa eu até pegar aqui, rapidinho. Deixa eu pegar só para o pessoal ter uma ideia do tamanho do equipamento que eu levei. Calma aí. Deixa eu pegar aqui. Olha, eu lembro que uma vez, há muito tempo, eu fiz um passeio de canoa havaiana aqui em Belém mesmo. Aí eu falei, poxa, eu vou fazer o passeio e eu vou levar minha câmera, eu acho que as imagens vão ficar muito legais. E realmente ficaram, mas eu passei por um perrengue muito grande, porque na canoa, entre a água e tudo mais, eu levei esse equipamento, olha. Uma, uma lente 80-400 e eu levei também essa câmera aqui, a 24-70 com uma D810. Eu levei tudo isso e assim, eu levei num saco estante para ela ficar protegida, se chovesse e tudo mais. Mas assim, foi a maior besteira que eu fiz, porque na canoa havaiana, entre a água e choveu na hora, a câmera ficou protegida, mas chove, a gente fica com medo de acontecer alguma Fica coisa, com medo de virar, né? Cair. de virar, então não é nada prático. Se eu fotografo, o pessoal tá remando, aí tipo assim, né, não faz sentido. Então, tem situações que Tem isso também. Já passei por isso. Tem situações que é melhor a gente levar só o celular mesmo e tá ótimo. É, Ou então câmeras compactas como essa aqui, né? Que tipo, se não quiser a isso. qualidade do celular, tem a G7X que eu sou doido para comprar, ainda não comprei porque ela tá meio carinha, né? Porque ela ficou na moda. Mas assim, é uma câmera de R$ 9.000 que é uma câmera pequena, que tem um zoom legal, que tem uma quantidade de megapixel bacana, que vai te dar uma qualidade muito melhor do que vários celulares. Então, a gente tem que realmente ver para onde a gente vai. E com esse mesmo kit também, olha, eu já fiz muito Sírio também, já fiz muita viagem para o interior que eu voltei com o trapézio lascado, assim, de tanto peso. Tem isso também. Então, né, e a importância de estar com equipamentos adequados, né? Tem situações que a gente consegue levar, tem situações que a gente não consegue, né? Então, fica sempre nesse dilema. Então, muito bacana ter falado isso e pessoal que estão escutando na live, estão escutando, já anotem aí, porque realmente o planejamento é essencial, saber o que a gente vai levar, o que a gente não vai levar, né? Principalmente se você gosta de fotografar com câmera, né? Que nem você disse, não é só sair com a câmera, tem todo um planejamento aí do tempo, do peso, da chuva, né? O tempo que você vai percorrer, né? São muitas variáveis.
Bacana, legal, show. Olha, aqui lendo alguns comentários, olha, o Marco Antônio falou, seguindo no Instagram, sou fã de ciclismo e seu. Olha aí já. Deixa eu ver. Bacana. A Cláudia, Michele, são tão sensíveis em cada registro. A doutora Regiane falou isso. Muito bacana, pessoal. Vão mandando nos comentários que a gente vai lendo, vão mandando também. Quem tiver alguma pergunta pode mandar também. Mas legal. E aí, Michele, inclusive, é isso que tu falaste, né, dos bastidores, de viagem e tudo mais, já leva para uma outra pergunta que tu já falou, de alguma maneira a resposta, mas vou falar de novo só para ver se tem mais alguma coisa. Fala de perrengues que tu já passaste em fotografar viagens, como tu viaja bastante. E assim, e não é uma viagem, né, e geralmente tu viaja por conta do ciclismo também, né? Então fala de perrengues que tu já passaste também, porque a gente vê no teu Instagram várias fotos bonitas, várias fotos incríveis, né? E às vezes as pessoas pensam que é só chegar lá e fotografar e clicar e pronto, a paisagem está linda, mas a gente sabe que nos bastidores, né, tem muita coisa que acontece. Então fala um pouquinho. Inclusive, eu vou falar um perrengue que não é bem meu, mas não deixou de ter sido compartilhado comigo. O primeiro perrengue que foi muito pessoal aqui, só um minutinho que eu vou colocar aqui logo meu celular para carregar, porque eu tentei no meu computador, não consegui. Beleza. Aí, o primeiro perrengue que eu posso dizer que eu passei agora saindo para em viagem mesmo, né? Viagem de turismo mesmo, foi eu levei a câmera que eu tinha acabado de comprar e aí eu tô aprendendo a fotografar, né? Então isso é deixar bem claro que eu tenho muito a aprender ainda. E eu passei muito perrengue porque a gente começou a sair e aí eu não consegui configurar a câmera inicialmente do jeito que eu queria, né? Então foi preciso aí uns dias de viagem, né? Como eu não tinha, eu comprei a câmera e não usei, eu levei para viagem. E aí, como eu não tinha, eu tava apanhando para configurar a câmera, porque tem os botões que você configura para você ter o ajuste no manual do ISO, né? Do diafragma, né? Então, aquilo tudo ali na hora eu fiquei muito confusa e acabou que até eu conseguir configurar a câmera mesmo, e eu acho que eu perdi muitas fotos legais, porque quando você sai assim na natureza, principalmente em um lugar que você não conhece, a iluminação, né, o tempo é algo que vai influenciar muito na foto, né? E aí você tá virando ali e você tem que aprender a mexer na câmera de uma forma que você virou ali, tem uma luz, tem outra ali, você já configura rápido. Isso para quem quer fotografar no manual, né? Uhum. Então eu confesso que eu apanhei bastante, mas foi bom porque eu acho que eu aprendi. Aprendi, né, essa lição e assim, aprendi porque, por exemplo, eu estava usando muito o ISO no automático e aí não estava dando certo, entendeu? Para o que eu queria, para o resultado da foto que eu queria, não deu certo. Então foi uma coisa que fez com que eu aprendesse a usar o ISO da forma que eu acho que está mais correta, né? Então foi muito recente agora, foi mês retrasado, né, que eu viajei. Então eu acho que isso vai me ajudar muito a melhorar no resultado das fotografias, né? E outra coisa também, né, essa questão do planejamento e prever situações, né? Isso já foi uma situação que ocorreu, que pode ocorrer com qualquer um, né? Ocorreu com a Cláudia lá, e a gente Olha, por foi. sinal, inclusive a Cláudia está até aqui. Beijo, Ei, Cláudia. Cláudia, eu vou falar mal de ti, Cláudia. Tá bom de colocar a Cláudia aqui na live para ela contar a história dela, porque eu vou contar. Mas é uma questão assim da gente, a gente que gosta de fotografar tem que ter esse cuidado. Você está num lugar que você não conhece, você não sabe como é, o tempo tá muito vento, aqui a gente não tem isso, né?
E aí acabou que a Cláudia foi fotografar e muito vento. Quando liberaram, a gente estava num barco e quando liberaram a gente para fotografar, a Cláudia subiu logo para fotografar. Eu estava com muito frio, ainda fiquei lá dentro porque estava muito frio. Tava chovendo, meio que chuviscando, sabe? E aí a Cláudia subiu. E quando ela subiu, que ela foi tirar uma foto só no celular, que ela estava com a câmera também, né? Tem a questão que ela sempre segura a câmera, ou ela enrola na mão, ou ela coloca no pescoço justamente para evitar, né, uma queda da câmera e tudo. E a gente pensa que é brincadeira e não é. Ela foi pegar o celular dela, tirou uma foto e simplesmente ela foi guardar o celular, caiu e caiu na água. Ela perdeu o celular dela em viagem, né? Ou seja, isso causou um transtorno, um perrengue pra gente, né? Então, assim, a gente acha que não vai acontecer com a gente, né? Mas é uma questão que você tem que pensar direitinho onde você vai manusear e qual a melhor forma de você proteger o seu equipamento, né? No caso, a gente até conversou sobre isso, né? Andar com o celular, a gente acha feio aqueles cordãozinhos, né, Eu do até aparelho. peguei aqui. Eu falei isso, a Cláudia justamente comentou que, poxa, eu ainda pensei, eu falei, sabe que eu pensei nisso também, Cláudia? Por quê? Porque a gente coloca no pescoço não vai ter problema, né? E aí, para ela, teve, porque ela perdeu muitas fotos que ela tinha tirado na viagem, entendeu? Então, ainda bem que ela tinha a câmera e tudo, né? Mas ficou muito de aprendizado para nós duas. Isso é legal, isso é muito bacana. Quer dizer, legal não, uma sensação triste, mas eu digo assim, vocês compartilharem é muito bacana, porque as pessoas, quando forem viajar, já vão ficar atentas, já vão ficar. Porque realmente que eu percebo que acontece muito isso em viagem. Viagem eu acho que é um momento muito especial e às vezes a gente esquece, né, de tomar alguns cuidados. Então, realmente, eu acho que essa alçazinha ela é bem legal. Tá, É, então depende do celular e olha, coloca aqui no pescoço, o celular fica seguro, né? Então é bem tranquilo. Quando eu vou pro Cumbu, geralmente eu levo. Esse final de semana eu esqueci de levar. Então, tipo assim, às vezes a gente tem e a gente tá com preguiça de levar ou esquece. E eu poderia ter perdido também o meu, né, nesse final de semana. Mas, então, toda vez é bom a gente lembrar dessas coisas, porque são situações que acontecem. Então, a alça vale para o celular, a alça também vale, né, para a câmera, é muito importante, né, tá com a alça direitinho. E usar a alça, né, porque às vezes a gente não usa, como eu falei. E, então, é legal estar citando essas questões, né, para a gente estar o pessoal que está aí, né? E já ficar atento e não acontecer com eles também. E assim, sobre a parte mais técnica que tu falaste, legal, bacana saber como é que já resolvesse a questão do ISO. E aí, uma dica também, se de repente as tuas fotos com ISO alto estavam ficando com muito ruído, se tu fotografa em RAW, né, é legal que hoje em dia tem vários programas, né, que eles conseguem melhorar, então as tuas fotos não estão perdidas, né, então dá para melhorar bastante. Com o próprio Lightroom, né? O próprio Lightroom está com uma redução de ruído muito boa e está bem natural, então assim. E outra coisa técnica também que tu falaste, que eu achei bem interessante, foi a questão de estar fotografando, né, com câmera e estar mudando de repente está mudando as posições de luz mudam muito rápido. Então eu percebo muito quando eu vou para o Kumbu, por exemplo. Às vezes estou fotografando numa área escura e do nada eu vou para uma área mais clara, né? Então uma dica que eu acho bem legal também é aquela do modo de usar o modo AV e o modo TV. Eu acho que sim. ajuda bastante, né? Também o modo manual é importante, né, para a gente dominar, né? Mas acho que nessas situações, por exemplo, quando eu vou com o Google e tudo mais, eu só fico no modo AV e no modo TV e já me ajuda bastante assim para não perder esses momentos assim. Mas quando dá, realmente eu uso o manual, mas em situações rápidas. Mas maravilha, show. E uma coisa que eu acho bem bacana também da fotografia é que às vezes a gente está perdido em alguma situação, pensa que errou quando vê, tem um caminho que a gente acha interessante, né? Então acho que fotografia é bem bacana, às vezes uma foto que a gente pensa, eu não sei o legal quando vê, acaba sendo um caminho também que pode ser interessante, né? Então isso eu acho muito bacana, assim, da fotografia. Muito legal, Michele. E deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Tá. E falando de equipamentos, né? Tipo assim, o que que tu leva na tua mochila, assim? Tu vai fotografar, bora primeiro ver assim, a gente tá falando mais de viagem, né? Então, o que que tu leva? Tu vai viajar, o que que tu coloca na tua mochila, assim? Bom, eu gosto de levar as lentes que eu tenho, gosto de levar todas, Quais são as lentes? porque eu tenho duas lentes, né? Que é
Eu acho que é aquela do kit, né? A 24. Não, essa eu não tenho, não. Eu tenho a 100-400, né? Ah, Que legal. eu gosto de utilizar ela para lugares que eu vou com natureza, que tem animais e tudo, que eu quero pegar algo que está mais distante, né? Que bacana. E a outra é 24-105 também, que eu achei excelente essa lente também, né? Porque ela, além de você conseguir fotografar, né, paisagem e tal, você consegue também buscar um pouco mais a imagem também, né? E aí, além disso, a gente leva. Eu tenho um filtro ND, que é muito bom, né? Ele é para questão da luz, né? Para melhorar a luz, se estiver muito estourado e tal. E aí, uma bolsa que ela é bem resistente também. Eu tenho uma bolsa da KF que ela é resistente à água também, né? A gente pensa logo nisso também, né? Bacana. No mais é isso, e tem que ter bateria, né? Eu ainda não tenho duas baterias. Eu comprei uma bateria, mas não deu certo. E aí, mas o bom, se você for em viagem, ter pelo menos duas baterias também. Já aconteceu de no meio de uma viagem cair toda a bateria da tua câmera e acabar assim? Ou ainda não? Olha, de viagem ainda não aconteceu, não. Até porque essa câmera que eu comprei, eu achei que a bateria dela durou bastante, né? E de outra vez já aconteceu assim mesmo, por eu ter esquecido mesmo de carregar, né? Tá. Isso aí. Mas até que eu achei que a duração das baterias da bateria foi boa, achei que foi legal, É, né? isso é muito bacana tu falares, porque tu tem uma câmera mirrorless, né, que é a R8, e aí, Isso. tipo, as mirrorless, antigamente uma questão, um ponto negativo delas é que a bateria acabava muito rápido, né, e hoje em dia eu já vejo que a cada modelo, né, eles vem melhorando isso e tudo mais, então, pelo teu uso, é legal que tu já tá num depoimento interessante, né, que, tipo, nunca aconteceu de tu tá no meio de uma viagem e a bateria, tipo, antes estava cheia e acabar, assim, então é legal. É legal de ter esse depoimento. Eu achei que durou bem. Inclusive nessa trilha que a gente fez, que foi o dia todo, até que eu achei que. Claro que a gente fez paradas bem estratégicas também, né? A gente não ficou toda hora, né, batendo foto, mas ela deu para aguentar bem o dia inteiro. Até a Cláudia perguntou, olha, a bateria, porque a Cláudia estava com duas baterias extras. Então Legal. a gente já tinha, né, o suporte ali. Mas é interessante você sempre andar com uma bateria extra, principalmente se for um período longo para fotografar. Então. É verdade. Olha, a Cláudia até ajudou aqui também com as lentes. Ela falou 2405, assim 400 e o filtro polarizador. Legal. Esse filtro polarizador, né, para quem não sabe, é um filtro bem bacana que ele tira ou ameniza reflexos. Então, ele é muito usado em fotografia de arquitetura, fotografia de ambiente, às vezes quando a gente tem um reflexo, então fotografia de paisagens, de repente tem um reflexo no rio, no mar, né? Então ele dá uma amenizada. É bem legal. Sabe que eu nunca comprei um, tenho vontade de Olha, comprar. eu vou te falar uma coisa, eu gostei muito de usar. Muito mesmo, assim. Porque normalmente quando você tá fazendo foto assim em lugar de natureza e tudo, você se depara com muito sol, né? Aquele céu que vai acabar estourando na fotografia. Ele dá um resultado muito bacana. Eu gostei. Aí Gostei tu, bastante. com- Aí tu comprou tanto o filtro ND quanto o polarizador, os dois? O O meu, ele é os dois, os é. dois, Ele é os legal. dois, Mas é. Aham, Eu, co- é. eu comprei um, tô doido para testar. Eu comprei um filtro ND, mas foi para celular. E eu comprei para testar na época do Círio, no Arraial, no Arraial de Nazaré, para fazer aquelas longas exposições com celular e tudo mais. E eu comprei da KIF também, né, que é da mesma. Ele é uma marca muito boa, né, de filtro. É. Mas eu tenho que comprar o da câmera para, enfim, para Eu testar. gostei bastante. Olha, eu confesso assim que se eu não levar ele assim, eu já fico triste, porque normalmente a gente precisa usar, né? Se tiver, muito. Bacana. Olha, outra dica aí, pessoal, bem bacana para vocês já terem no radar de vocês e analisarem, enfim.
né? Muito legal. Show, Michele. E, tá, e aí, continuando aqui no roteiro das perguntas, quais foram os locais que tu mais gostou, assim, de fotografar, os lugares que tu fala, Zé, foi muito bacana, uma experiência única, pode ser, enfim, onde tu mais gostou no mundo todo, assim, acho que Gente, vai ser difícil, né? pois é, isso que eu ia falar, porque assim, normalmente onde tem natureza, onde tem verde, eu gosto muito de fotografar, né? Onde tem animais, agora mesmo a gente foi em Santarém e foi bem legal lá, eu achei muito bacana o Rio. Eu já morei lá em Santarém, né? Mas eu nunca tinha fotografado com câmera lá, achei muito bacana. E aí, como E a foi a gente fez, experiência? a gente fez, oi? E como foi a experiência, tipo assim, em relação às vezes anteriores que tu fotografou com celular, em relação a essa última vez que tu fotografou com câmera, assim, porque teve alguma diferença grande na viagem, na experiência? Pois é muito bom fotografar com celular, só que a câmera ela te dá essa oportunidade de conseguir pegar mais próximo certas paisagens, certos objetos, né? Aquilo que que chamou a atenção, né? Por exemplo, a gente fez um passeio de lancha lá e aí a gente foi num lugar que tinham vários pássaros, né? E eles começaram a voar. Aí eu coloquei logo no servo lá, eu consegui configurar rápido a câmera e pegar o voo dos pássaros. E achei isso muito legal, porque aí você consegue pegar com mais nitidez, mais próximo. Coloquei a lente 100-400 e aí achei incrível isso, né? Então, ter a câmera, ela te proporciona essa coisa legal de ver o objeto, mais de pegar mais próximo aquela cena, né, que te chamou a atenção. Então, é bem legal fotografar com a câmera, eu acho interessante. Às vezes a gente. Eu já me peguei que eu já nem quero mais tanto pegar no celular quando eu tô com câmera, porque eu realmente fiquei bem viciada na câmera. Bacana, legal, show. Eu te pergunto isso porque eu também eu gosto muito de fotografar com os dois e eu vejo que quando eu levo um ou outro, eu vejo que a experiência é completamente diferente e muda bastante, assim. Eu vejo que tem pontos positivos nos dois, assim, e negativos nos dois também, né? Quando eu vejo que eu vou para uma viagem que eu não vou, tipo assim, ter a oportunidade de fotografar tanto, porque de repente eu vou com a família, alguma coisa assim, eu já nem estou levando muito mais a câmera, porque eu percebo que eu carrego muito peso e fotografo muito pouco. Então eu não levo. Mas quando eu vou realmente com um grupo de fotógrafos, amigos e tudo mais, aí eu já levo a câmera, porque eu sei que vai valer a pena carregar o peso, né? Porque é um peso, é uma coisa mais que tem que carregar mais, né, na viagem. Às vezes tem também a mochila, não, sempre tem mochila da roupa, também mala da roupa e outras coisas, tem uma mochila só para fotografia também. Então já aconteceu também de eu levar uma minha câmera super pesada e não poder usar, porque enfim, né, Uhum. não era, né, não estava no grupo de fotógrafos também, de amigos para fotografar. E aí eu vejo que a experiência é muito diferente. Quando eu estou só com o celular também, eu não acho ruim, eu vejo que eu consigo, às vezes, fazer composições diferentes, porque eu estou com o equipamento mais leve, eu consigo fazer coisas diferentes. Eu acho que são duas Rápido, né? experiências, né? Mais rápido. Então são duas experiências bem. Mais rápido, porque às Né? vezes até você tirar a câmera, botar a lente que você vai precisar e tudo, aí você já perdeu a cena, né? Por isso que eu digo, é o momento, né? Por exemplo, como eu gosto de saída muito para a natureza também, na natureza você já tem que estar com a câmera ali para aquele pássaro que vai estar voando, né? Aquela folha que está lá distante, aquela árvore e tudo. Ou seja, é um contexto bem diferente. De celular não, tem coisas que você tá aqui, você tem que tirar a foto na hora, não dá tempo de pegar a câmera e tudo, né? É verdade. São dois equipamentos assim que, vamos dizer assim, para quem gosta de fotografia, acho que é indispensáveis, né? É verdade, é verdade. E eu vejo que com o celular também eu faço muito mais vídeos, às vezes, do que foto. Então eu faço bem mais vídeos e com câmera eu dificilmente faço vídeo, mas foto, enfim. Aí não tem uma regra, né? Mas são coisas que eu percebo e que eu vou fazendo.
E, Michele, outra pergunta também que eu queria te fazer, tipo, a gente falou de planejamento, né? A gente tá falando de viagem também. Como é que tu fazes, tipo assim, as tuas viagens? Tu fala, não, vou fazer com uma agência X e vou, não, ou vou fazer com o meu grupo de ciclismo e vou viajar, ou então tu viaja sozinho, tu faz todo o planejamento. Porque eu fico pensando, às vezes as pessoas estão vendo, né, o PPcast, estão escutando, e aí de repente, poxa, eu quero fazer que nem a Michelle também, eu quero me aventurar, eu quero andar de bike pelo mundo e tudo mais. Então, como é que tu fazes, então, isso? Bom, normalmente na bike a gente tem um grupo, né, que a gente já tem as nossas viagens anuais programadas, né? Então é bem legal que e sempre tem um colega ou alguém que está chamando para fazer uma experiência diferente, né? Agora, por exemplo, tem um colega que chamou a gente para fazer a Chapada Diamantina. Que legal, poxa. Aí ele já tem já tudo o track log. O track log é a rota que a gente faz de bike, né? E os pontos que a gente vai dormir e tal. Então, normalmente sempre tem uma pessoa do grupo que já faz todo o planejamento, desde a ida, o que levar, como levar a bike, né? Onde a gente vai dormir, quem vai ser apoio, se vai ter apoio, não. E tem o outro grupo que já faz viagens 2, 3 vezes por ano, que já é mais assim, de 2 ou 3 dias só, um dia. Esse de Alter do Chão, por exemplo, foram só 2 dias de pedais, né? Então, assim, né? A gente já tem os grupos certos. E quando a gente também faz por conta nossa. A gente já fez viagem que a gente foi fazer o caminho de Santiago de Compostela, né? A gente foi de bike. E aí a gente já tinha a Cláudia, que já tinha ido com um grupo, então a Cláudia, a gente sentou e fez toda a programação, né? De reservar os hotéis que a gente ia ficar, ela tinha a rota, e aí a gente já deixou tudo reservado, hotéis, aluguel de bike, tudo já. Normalmente as nossas viagens a gente não contrata alguém para levar, a gente programa, faz toda a programação mesmo. Agora que a gente viajou de turismo também, né? E a gente sabia que a gente ia para um lugar que ia dar para fazer muitas fotos legais, a gente se planejou e a gente que traçou tudinho também, né? Eu até falei para Cláudia, falei, bora levar o pessoal para fotografar lá, Cláudia. Bora chamar o Lucas e tal. Aí eu acho que a gente pode até, quem sabe, amadurecer essa ideia. É um lugar lindo para fotografar. A gente escolheu ir no outono, né? Porque sabia que ia estar todo amarelinho, vermelhinho, as folhas, né? Então, é sempre muito bem organizado, mas a gente pesquisa muito. Pesquisa bastante. A Muito gente, bacana. a gente vai nessas viagens, mas a gente passa um tempo de planejamento mesmo, né? De sentar, estudar, a gente lê sobre o lugar que a gente vai, procura saber tanto a cultura, né? Como fazer pagamentos, o que é aceita ali, né? Onde ficar hospedado, onde é o local melhor para se hospedar, né? São várias etapas, né? Até ficar tudo fechado a viagem. E é bacana porque tu sempre fala também, tipo, nós organizamos, nós fazemos. Então é uma coisa que tu vai com amigas, com amigos, né? Então, com certeza a viagem sempre tem perrengues, mas vocês estão juntas, né? E aí, tipo, se acontecer alguma coisa, pelo menos, né, tem com quem contar. Eu acho que isso é bacana também. Tem gente que gosta de viajar sozinho. Eu não gosto, vou confessar que eu não gosto de viajar sozinho. Eu gosto sempre de ter alguém. Eu também, Uma vez eu fui pro Peru com meu filho, né? Aí eu planejei, organizei, tinha um monte de aventura nessa viagem pra gente fazer, que ele teve que ir comigo. Aí ele, mãe, a senhora tem certeza que a gente vai fazer isso? Vamos, mas se tu não quiser fazer, aí fica, tu me espera. Ele, não, eu vou. Se a senhora vai, eu vou.
Eu acho legal esse negócio de viajar com alguém, né? Que seja uma companhia legal, né? Pra tu dividir, né? Aqueles momentos legais, diversão, né? E até pra segurança também, tudo isso, né? Tem gente que gosta de viajar só, eu prefiro acompanhado. Legal, e eu acho que é muito bacana porque são dois hobbies, né? Tipo assim, quer dizer, até três, né? Ciclismo, viagem, fotografia, que é muito bacana de fazer com pessoas, né? Que é muito bacana de fazer juntos, né? Então, é muito legal, assim. Eu vejo isso bastante no teu grupo, né? Quando tu passeia para os lugares, tu, a Cláudia, né? O pessoal, então são três coisas que são bem interessantes, assim, de fazer em grupo. Legal. E até uma forma de aproximar também, né? De ter mais interação social, enfim, né? Sim, Então, muito sim. legal. E eu posso até dizer que o ciclismo ele surgiu para mim assim na época da pandemia, né? Então Hum, foi algo para mim que foi muito importante, né? Naquele momento e aí a partir dali também eu me encontrei assim no esporte, né? uhum, Assim, é muito legal. Uma forma também de você fazer amizades, né? Tá mais envolvida, né? Em grupos, né? Como, por exemplo, eu descobri nessas viagens, né? De bike que o pessoal faz e tal. Então, foi um mundo novo para mim, né? Para mim foi bem legal. Até hoje. ba- eu pensava que que tu andava há muito mais tempo, assim, mas começou na pandemia. Legal. É, tem 6 anos só que eu pedalo. Mas, por exemplo, a Kiss, ela já pedala, eu acho que há mais de 10 anos. Não sei, acho que até mais, eu acho. Muito bacana. Show. E uma coisa que a gente estava falando também de planejamento, até uma voltando atrás, eu não sei se vocês têm seguro também de equipamentos, não sei se precisa. Tu acha que tu vê, eu não sei se é Tem importante. seguro, tem. Aham, tem seguro. Ah, não, Tem. é que tem, eu já conheço alguns, mas tipo, assim, se vocês têm, se acham importante fazer. Eu não sei, eu nunca Eu não, fiz, por eu exemplo, não eu fiz nunca seguro. fiz. Eu não fiz seguro porque, assim, eu considero assim que eu me coloco em algumas situações que eu acho, né, claro que acontecem os imprevistos, né? Mas tem colegas que têm seguro, que Não, fazem. é seguro que eu digo de deixar cair equipamento no chão, essas coisas. Isso, pois Né? é. Não, Ah, não, é disso que eu tô falando também. Por exemplo, tá. eu acho que a Cláudia fez o seguro do equipamento dela. Eu acho que ela fez. Sabe que isso é uma falha minha que eu sempre Aham. tive de fazer e nunca fiz assim. Mas Isso. É. Mas eu acho que é válido, sim, é importante, dependendo do que você, né, tá disposto a arriscar ou não. e Michele, uma pergunta: as tuas viagens são sempre relacionadas também com ciclismo ou você também, ou tu viajas também, tu planeja viagens sem ser assim, para outros lugares, mas sem ser com foco em ciclismo Não, também? as minhas viagens, tem as viagens de ciclismo que a gente faz, né? Que tem essa prevista para fazer esse ano ainda, da Chapada. Se der certo, eu vou. E tem as viagens também só de turismo, que se puder, a gente encaixa um passeio de bike sempre. Sim. Nessa última, a gente encaixou um passeio de bike e tal, né? Uhum. Mas a do Peru eu fiz também um passeio de bike lá, que foi descer uma montanha. Foi muito legal também. Que Mas bacana. muito bacana mesmo. Mas eu faço só viagens com foco mesmo no lugar, né? Na paisagem, tudo, né? Tem um lugar que eu tô muito afim de visitar, que eu acho que é lindo também para tirar fotos, que é o Salayuni, né? Legal. E aí eu tenho vontade de visitar lá. Eu tava pensando esse ano, mas eu acho que não vai dar. Mas eu sempre gosto de focar em natureza. É o minha principal, assim, o que eu gosto, me sinto bem, né, de estar no meio da natureza. Legal, muito bacana. Olha, a Cláudia até comentou que ela fez seguro na câmera e no mamute. Aí, Cláudia, depois até tu passa, se tu estiver gostando da empresa que tu fizeste seguro, depois tu passa pra gente. Parece que tem na Porto Seguro, se eu não me engano, que eles fazem de fotografia, mas eu não tenho certeza. Enfim.
Além de viagem, Michele, aqui em Belém, onde é que tu mais gosta de ir fotografar? Tu já falaste que tu gosta muito de natureza, enfim, então, aqui em Belém, qual a tua programação de fotografia? Tu gosta de sair também pela cidade para... Eu sei que tu gosta, né, que eu vejo tuas fotos, mas É. qual é o lugar que tu mais gosta de ir? Se é pelas ilhas de Belém, se é pela cidade mesmo? Pois é, aqui eu gosto muito de ir lá no Mangal das Garças, né? Acho muito legal lá. Nunca me canso de ir lá, acho bem. Eu acho que também as ilhas aqui do Cumbu também são muito legais para fotografar também. Queria ter a oportunidade até de sair mais. Tô esperando essa saída fotográfica aí com vocês. A gente saiu uma vez, foi muito bacana, né? Uhum. Queria repetir, eu queria fazer essa ou do amanhecer. Acho que do amanhecer é melhor do que do pôr do sol, né? Por causa dos animais, né? A floresta tá acordando, né? E aí queria fazer isso que eu não acho que eu não tive a oportunidade de fazer ainda, mas aqui tem muitos lugares bonitos para fotografar, né? Tem Bacana. muita coisa legal. Esse do amanhecer, para mim, é um dos melhores passeios, só que só tem um porém, né, que é acordar muito cedo e sair realmente, né, no horário, porque, mas assim, quando a gente está Pra, lá, pra gente que pedala é normal acordar esse horário. é verdade, vocês saem bem cedo, né, geralmente, Uhum. então, tranquilo. E realmente, porque a gente sai, tem que estar lá na Marina 5 para 5h20, 5h10 já está indo, que a gente pega a Rivada dos Papagaios, né? Os papagaios são da Marina até a Ilha dos Papagaios, dá uns 15 minutos, 10, 15 minutos se for de lanche. E aí é muito bacana, porque pega a Rivada dos Papagaios no amanhecer, e aí a gente olha para o outro Dá lado e pra tá a cidade fazer isso, amanhecendo, né? É muito né? legal. Mas inclusive tenho que lançar uma, eu nunca mais lancei, mas vamos ver se eu lancei, aí eu te aviso. Mas é muito bacana. Na tua turma, eu acho que a gente ia fazer, mas estava acho que estava na época de chuva, a gente fez um pouquinho mais Eu acho tarde, que né? foi. A gente fez mais tarde. Aham. Eu acho que foi isso. Bacana. E Michele, outra pergunta também, tipo assim, o que, pra ti, qual a importância de ver tuas fotos de viagem? Porque tu vai para vários lugares interessantes, tu, né, e tu faz muitas fotos de paisagem, muitas fotos de viagens. E qual a sensação, assim, para ti de estar em casa depois olhando essas fotos, relembrando, né, seja no arquivo do teu computador, seja em algum lugar? Qual a importância para ti de ter essas fotos? Aquilo ali, acho que a fotografia é isso, né? É uma forma de você congelar aquele momento ali, deixar ele guardado e tá revisitando, né? Tu sentiu saudade, tu tá ali, né? Eu acho que por isso que eu gosto tanto do Instagram também, né? Porque a princípio o Instagram seria mais essa questão de fotografia mesmo, né? E aí você começa a colocar as fotos que tu gosta mais, né, lá. Aí tu gosta, tu vai colocando e de repente tu abre ele lá, né, que é um arquivo de fácil acesso, né? E tu começa a ver aqueles lugares que tu visitou, né? Relembra histórias, situações e é muito legal. Eu acho assim que acho que é uma das as coisas mais legais, né, que existe, né? Você poder guardar aquele momento que você teve há meses, anos atrás ali, né? E congelar ali. E quando você vê, você é como se aquela sensação de estar naquele lugar daquela vez voltasse, né? Aquela alegria, né? Aquela sensação que o momento te deu naquele momento, né? No dia, né? Que você fotografou. Então, assim, por isso que eu gosto de fotografia, acho muito legal. Assim como eu gosto de fotografar animais, né? Com uma câmera uma lente que consiga fazer essa aproximação, porque você consegue captar coisas ali lindas da natureza que às vezes você tá ali e você não consegue assim ver os detalhes, né? E a câmera, a fotografia, ela te proporciona isso. Acho isso muito, muito legal. E aí eu sigo assim fotógrafos, muitos fotógrafos que você vê assim cada coisa linda assim daquele momento que ele registrou, que é muito legal. Acho que a fotografia é algo assim sensacional.
Muito bacana, Michele. Eu até falei na última entrevista com o Mauro, a gente estava conversando sobre isso também. Tem uma fotógrafa que eu esqueci o nome, que ela diz que a fotografia para ela é uma desculpa para conhecer o mundo. Então, acho que é muito bacana isso. E é isso que tu falaste também, dessa possibilidade de eternizar um momento. É muito legal porque o momento não volta, né? Então, se a gente não eterniza, se a gente não fotografa, É, passou e já era. Eu lembro de várias viagens bacanas que eu já fiz que eu não tenho fotos bacanas assim, da época antes do celular, principalmente, de câmeras compactas. Então tem muitas viagens. Eu fico imaginando, pois se fosse hoje em dia, né, com certeza eu não ia deixar passar, ia poder relembrar melhor o momento, ia poder, né, ter mais registros. E eu fico muito feliz, tipo assim, pessoas como tu que te dedicam à fotografia, e quando viaja volta com um monte de memória bacana, um monte de, né, é, fotos legais, né? Eu acho que eu até falo também que é bacana ter premiações de fotografia, eu acho que é muito legal, mas acho que a coisa mais importante para mim, acho que é isso, quando a gente tem uma foto que faz sentido para a gente, que a gente fica feliz com ela, e né, é, que traz boas lembranças, que traz a memória que a gente queria trazer, que a gente queria eternizar na época, então, muito bacana. Show. e às vezes as pessoas até perguntam assim: "E essa tua viagem não acaba?" Porque a viagem acabou e tu continua postando. Cara, enquanto eu ainda tiver nesse sentimento aqui, sabe, que quando tu tá postando, tu tá deixando aquela fotografia num lugar de fácil acesso que tu vai poder visitar e ver aquele lugar que tu, poxa, tu teve um momento daquele lugar que te fez bem, né? Então, às vezes as pessoas também não entendem muito isso, porque não é uma questão de querer mostrar, mas é um lugar que você tem ali, o Instagram, é um lugar que você tem que você faz essa visita constantemente para você ter essa sensação, né? Ah, poxa, essa viagem, olha, até um vinho, uma foto de um vinho que você tirou num lugar, aquilo ali ele te traz uma emoção, né? Ele te traz um sentimento daquele momento que você teve, sabe? Eu acho isso muito, muito legal que a fotografia ela proporciona pra gente. Com certeza, verdade. E quando a gente olha, né, parece que a gente está vivendo de novo, assim, é muito bacana. Eu acho incrível. Muito. Legal. E, por exemplo, olha, tu compartilha até aquilo que eu falei no início da nossa entrevista, né, quando eu vejo o teu Instagram, poxa, para mim é uma inspiração para viajar, para conhecer lugares novos, para pegar uma bike e sair andando por Ah, aí, pedalar, é uma inspiração para mim, sinceramente. Eu sempre falo isso para ti, eu falo para Cláudia também, para Kiss, porque é muito bacana, assim, a gente fica e a pessoa que fotografa, ela é uma, é, a gente tem que estar no lugar fotografando, como se tu fosse uma testemunha do que tu está vendo, né? Então, quando tu compartilha aí o teu olhar, por exemplo, a fotografia é uma possibilidade de tu compartilhar o que tu acha interessante para as outras pessoas, né? uhum. Então, muito bacana. Show. Aí, olha, o Java que ele até falou, olha, eu queria aprender a fotografar. Legal. Então, aproveitando já algumas com outra pergunta, Michele, como é que o Belly Fotos contribuiu também para a tua jornada na fotografia? E conta um pouquinho. E aí, tu dá umas dicas também para o Java que, se ele quer aprender a fotografar, o que que tu diria para ele também, de dicas? Tem muita coisa legal no YouTube, tem muita coisa bacana também presencial. Enfim, responde essa. Pois tem, eu acho que vai fazer ainda, né? Tem um ano e meio que eu fiz o curso, né? Eu acho que foi em dezembro de 2024, né, que a gente fez. De novembro para dezembro. E eu não tinha câmera na época e já gostava muito de fotografia, né? E aí a Cláudia me convidou, eu já tinha visto o teu curso, aí a Cláudia me convidou, bora fazer o curso dele? Eu falei, bora. E aí eu pensei que, caramba, eu não tenho câmera. Aí você ofereceu as câmeras pra gente, né? Então isso foi ótimo, né? E aí, aí a gente já começa a ver aquele mundo de possibilidades ali, né? Com aquelas lentes. E aí tu se apaixona de vez, né? Porque eu lembro que eu peguei uma câmera da minha filha, porque ela é dentista, e aí ela utiliza para tirar as fotos lá para fazer a publicidade dela e tal, do trabalho dela. Aí eu peguei emprestado, a Priscila, tu me empresta? Ah, empresto. E dali, assim, eu já saí da primeira aula dizendo, não,
preciso de uma câmera. Porque assim, foi muito apaixonante, né? E ao mesmo tempo me inseriu num mundo assim que eu desconhecia, né, de fotografia. Porque você tira foto com celular e tal, mas aí você começa a aprender as regras, né, das fotografias, né, os ângulos, melhores ângulos, né, e composição, e aí começa a vir um monte de situação, né, que começa a te interessar cada vez mais. E foi isso que o Belém Fotos contribuiu assim muito, né? Que eu achei muito, muito legal, porque uma coisa é você ter um celular e tirar foto aleatória de tudo que você gosta e tal. Outra coisa é você querer se aperfeiçoar naquilo ali que você começa a se apaixonar. E Uhum. aí foi isso, né? Então, foi o convite da Cláudia para fazer o curso, eu topei. E aí só restou mesmo a primeira aula para eu, né, me apaixonar por esse novo mundo mesmo da fotografia, porque aí a gente vê que tem muita coisa legal para aprender, né? Que tem um mundo de possibilidades ali que tu vai, tu pode aprender, pode começar a aplicar nas tuas fotografias ali, né? Claro que com estudo. Eu ainda tenho que estudar muita coisa, mas assim, o pouquinho que eu já comecei a aprender já me ajudou muito, né? Eu comprei minha primeira câmera e já troquei, né? Já consegui trocar justamente porque você começa a querer ter assim os resultados assim, né, mais legais, apesar de que, né, eu sei que às vezes a câmera ela é boa, influencia sim, mas a lente também é muito mais importante, né? Às vezes você tem uma câmera, mas utiliza uma lente melhor e aí você vai também obter excelente resultado. Assim como o olhar, né? Você começa a filtrar mais, né? Aquilo que você vai fotografar, qual é o assunto realmente que você quer, qual é a luz, né? E entra uma série de coisas aí legais, né? Que a gente vai aprendendo. Muito bacana, Michelle. E eu também vejo muito nessa situação também de aprendizado. Constantemente estou aprendendo, porque fotografia realmente não tem fim, assim. Tem muitas possibilidades que a gente pode estar estudando. Eu acabei de entrar numa mentoria de fotografia. Poxa, estou adorando, estou estudando cada vez mais, né? Então é muito bacana. É um universo bem rico. Fotografia, a gente está completando esse ano 200 anos, né? Mas assim, tem muitas referências, tem muitas coisas legais, por exemplo, as técnicas de composição que a gente estuda é de vários anos antes de Cristo, muito antigo, então assim, é um universo muito encantador, assim, muito legal. E tu falaste da câmera, né? A gente sempre gosta de disponibilizar para os alunos, para as alunas, as câmeras, porque assim como tem casos como o seu, né, e da Cláudia também, que fotografaram com câmera e se encantaram e quiseram comprar, tem pessoas também que usam a nossa câmera e acabam preferindo celular. Então é muito bacana porque vocês acabam fazendo, né, o investimento correto, né? Vocês que acabam gostando da câmera, compram a câmera certa, e o pessoal que gosta de celular acaba investindo até no celular melhor e deixa de gastar, por exemplo, uma câmera de entrada, vai gastar uns R$ 4.000, né, mais ou menos. Então, eu acho que é muito bacana. E o caminho que tu fizeste, a Cláudia também, eu acho que foi perfeito, né? Fazer é, sem câmera e depois comprar uma câmera a mais adequada, mas também não a mais cara logo de cara. E depois usar bastante, quando sentir necessidade, comprar mais uma melhor ainda, né? Se sentir necessidade. E assim vocês acabam aproveitando bem, né? O investimento que vocês fizeram, o equipamento que vocês fizeram também. Então, acho muito bacana esse caminho que vocês percorreram. Legal. E, Michelle, assim, já está chegando na reta final, né, da entrevista, tá? Mas, gente, quem quiser mandar pergunta, vão mandando. A Cláudia até comentou aqui, olha, que ciclismo é outro hobby caro. Ixi, imagina, fotografia é caro, ciclismo... Eu nem imagino qual que deve ser o mais caro, ciclismo ou fotografia, mas acho que ciclismo deve ser não sei, não faço ideia. Porque fotografia, porque na verdade depende muito do objetivo de cada pessoa, né? Então, não sei se no ciclismo é assim também, mas na fotografia,
se a pessoa amar, por exemplo, fotografar com uma câmera compacta a gente encontra pessoas doando hoje em dia. Tem várias Uhum. pessoas que doam esse tipo de câmera e assim, dá para fazer muita foto legal, muita coisa interessante. Agora não, se a gente já vai querer ir para um mundo, né, das câmeras maiores com lentes intercambiáveis, aí realmente acaba ficando mais caro, mas enfim, aí tudo, por isso que eu acho legal, né, entrar num curso de fotografia, porque a gente consegue, dependendo do objetivo de cada pessoa, ajudar, né, em qual equipamento é mais interessante ou não. Então, até te complementando aqui a Michelle, falando aqui, respondendo para o Java, eu queria aprender a fotografar. Eu acho que Java seria legal tu entrar num curso de fotografia, né? E, tipo assim, um curso de fotografia que conseguisse te orientar. Eu não sei se tu é de Belém. Se tu for de Belém, a gente tem cursos todo mês, com câmera e com celular. Se tu não for de Belém, tem, enfim, pode ver na tua cidade, algum curso que seja interessante. Ou então no YouTube, né? No YouTube tem muito conteúdo legal. Se puder pagar um curso online, enfim, acaba sendo mais direcionado. A gente ainda não tem um curso online, mas em breve vai lançar. E mais tem vários interessantes aí. Mas enfim, se puder ser um presencial, acho que é legal porque a gente acaba focando bem nos teus objetivos. Legal. Então, show. E, Michele, para a gente entrar aqui na reta final, quais são os teus próximos planos de viagens, de fotografia? O que que tá no teu radar ainda para fazer, né? Quais são os teus próximos projetos? Conta aí, compartilha aí para a gente. Pois é, depois dessa viagem, eu achei que eu consegui aprender a manusear melhor a câmera. Então, até falei assim: agora eu vou ter que voltar lá para tirar, Fazer esse tirar esforço, né? outras fotos. Vou ter que voltar no mesmo lugar, né? Mas a gente tem aí essas. Tem um curso que a gente está querendo fazer, né, de fotografia noturna, que, Legal. que vai ter, e é uma, uma possibilidade de aprender, né, outros tipos de fotografia, né, e é uma coisa diferente, né, não é algo comum, vou sair à noite para fotografar, não é comum, né, então tem isso aí tá no radar da gente, né, e se aperfeiçoar, né? Assim, nas viagens, né? Fazer mais saídas fotográficas aqui em Belém, justamente porque, né, teve essa saída fotográfica aí que você fez, que foi bem legal, bem bacana, uma forma de conhecer pessoas também, trocar experiências, né? Eu acho muito bacana isso, achei muito legal, viu, Lucas? Porque assim, a gente fez o curso e só que a gente está aprendendo, né? É uma aprendizagem constante, né? Eu tenho muita coisa para aprender e essas oportunidades assim são bem legais para a gente, né? Além de conhecer lugares, conhecer pessoas, né? A gente tem essa oportunidade de estar trocando experiência, né? Aprendendo mais ainda, né? Sobre fotografia. E treinar, né, para as próximas viagens, que, se Deus quiser, virão, né? Legal. Pensar, já temos que pensar como faremos na próxima viagem, se a gente for para Chapada mesmo, né? Porque lá é um lugar incrível para fotografar, muito legal mesmo. E aí tem que ver, né, como é que a gente faz para fotografar, né, pedalando, né? A gente vai ter que ver a altimetria, o que dá para carregar e tudo isso. Né? Bacana. Legal, Michele. E aí, bacana ter seu feedback também sobre a saída. Eu tava falhando nessas saídas fotográficas de fazer pelo menos uma vez por mês uma aberta, mas eu vou voltar a fazer. Vou voltar pelo menos uma vez por mês. Tá fazendo, no mês passado foi no Palacete Pinho, né? Agora esse mês eu estou pensando aqui em algum lugar. Inclusive, quem tiver sugestões pode mandar também, que a gente vai estar pensando para fazer numa sexta-feira de julho. Assim, sexta-feira, eu acho que lá. Eu vou ver direitinho a data e em breve eu compartilho. Próximo lugar. E, Michele, quem quiser te acompanhar, né, ver tuas fotos, ou então de repente alguém gostou muito da tua foto, quer comprar uma foto tua também, se tu vende quadros, se tu não vende, quem quiser saber mais sobre como faz para iniciar no mundo do ciclismo e também, né, enfim, tá fotografando por Belém, como é que faz para falar contigo, quais são as tuas redes sociais, como é que o pessoal te acha, se é por essa mesmo, ou se é por outra?
eu tenho os dois perfis, né? Que é o perfil pessoal que eu posto as minhas viagens, posto as viagens de ciclismo, né? Fotografias de ciclismo, das aventuras, né? Então, como tem muito vídeo, às vezes, da gente pedalando e tudo, aí acaba misturando. Aí eu tenho esse pessoal mesmo, que é só para isso, e que é um Michele TS9, e tem o Michele.fotografia e arte, que são fotos mais, né, que eu tenho, às vezes consigo editar, é umas fotos que eu acho bem legal para ficar lá no, né, no feed, que são, não é não são fotos, vamos dizer assim, aleatórias, já tô pedalando e tal, não. É uma foto que eu já trabalho melhor, né, para sair uma coisa bem legal e tal. E aí eu separei esse Insta só para essas fotografias mesmo, né? Tem as fotografias de viagem lá e das saídas aqui de Belém, tem, né, de viagem de bike também, quando a gente consegue tirar uma foto legal também. Então tem os dois, é só mandar mensagem. Se quiser participar de grupo de ciclismo, a gente tem o nosso grupo de ciclismo que tem iniciantes também, então vocês podem mandar mensagem lá que eu já direciono para o grupo de ciclismo, que é bem legal para iniciante. E, e para iniciante também tem as viagens, né, que o grupo faz, né, que são umas viagens com apoio e tal, né? E se quiser também comprar alguma coisa, algum material meu, estamos à disposição também. Legal, muito bacana, Michele. Uma vez eu fui para o Marajó, para a pousada do Paulo Ribeiro, na casa, Casa da Beira, e aí foi uma experiência muito legal, porque eu levei minha câmera e ele disponibiliza bikes para a gente passear por lá. Foi muito bacana, tipo, eu e minha esposa a gente acordou cedo, pegamos a bike, passeamos por Joanes, aí fotografiamos alguns lugares. Poxa, que bacana. Eu sempre falo isso, mas eu tenho que participar do grupo de vocês, porque eu acho muito bacana, assim, muito legal mesmo. E Michelle, olha, eu queria te agradecer novamente. Com certeza foi uma aula de fotografia, tu passaste vários conhecimentos interessantes, desde a parte técnica até a questão de planejamento de viagem, coisas que são importantíssimas, né? A tua experiência também. Então, muito obrigado por compartilhar. Tudo bom que a nossa entrevista vai ficar gravada e eu vou postar no YouTube. Então, quem não viu ao vivo vai ter a oportunidade de assistir depois no YouTube. E muito obrigado pelo teu tempo, com certeza ajudou bastante. E por fim, queria deixar que tu encerrasse a live deixando uma mensagem para quem estiver ouvindo a gente, para quem estiver vendo e que é a pessoa que está começando nesse universo da fotografia. Enfim, eu vou deixar contigo para te encerrar a nossa entrevista. Deixa uma mensagem final aí para o povo. Bom, assim, o que eu posso dizer assim, né? Que eu acho que se você gosta de fotografar, acho que a gente tem que dar um sentido às coisas que a gente gosta. E a gente vive numa correria, né? Que é o trabalho, é a família, né? E às vezes a gente esquece da gente. E a gente se dedicar, às vezes, né? Separar uma, 2 horinhas do nosso tempo para a gente se dedicar a algo que a gente goste, né? Que seja fotografia, que seja o ciclismo, né? Que seja um outro esporte, correr, né? Eu acho que assim é uma questão tanto de saúde física como saúde mental, né? Então é muito importante, né, que a gente nesse mundo que a gente vive hoje, nessa correria que a gente vive, né? Todo mundo tem problemas, né? Tem o trabalho, tem a família, tem a rotina que é pesada. E é importante você se dedicar para algo que lhe faça bem, né? Seja fotografia, seja o ciclismo, né? É, eu acho que isso é legal para a gente, né? Para o bem-estar, para o nosso futuro. E quem gostar realmente de alguma coisa que procure,
né? Se informar, dá para fazer fotografia com celular, dá para aprender muita coisa. Nesses encontros a gente aprende, a gente tem relações conhece pessoas, né? Tem aquele momento de lazer, e tudo isso é muito importante pra gente, né? A gente vive num mundo é, de muita correria, né? E acho que a gente tem que se dar esse tempo. Muito bacana, Michele. Poxa, que legal. Muito obrigado por compartilhar tanta coisa bacana com a gente hoje, tanto conhecimento e essa mensagem super inspiradora no final. Com certeza o pessoal aprendeu muito, eu também. Eu sempre falo que eu aprendo bastante com vocês. Esse bate-papo foi incrível. Muito obrigado pelo teu tempo novamente. E a gravação vai ficar no YouTube. Gente, Tá, Jô? boa noite, foi ótimo. Até o próximo. Semana que vem vai ter mais Tá. um DPcast. Eu ainda não sei quem vai ser, mas em breve eu compartilho.